Agradecendo a espiritualidade maior, agradecendo ao nosso querido Mestre Jesus por estar reunidos em seu nome e agradecendo a todos que fazem parte esse grupo que tem uma união gostosa. E muito obrigado aos mentores da casa, Musicalidade de Tobi, por por darmos para nós esses parâmetros dos estudos e que possamos sempre, ao se reunir, levar a doutrina espírita como uma bandeira de amor e de muito carinho e de amor ao próximo, principalmente. E assim, pedimos licença humildemente para iniciarmos os estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Alô, Ô, João, oi. tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô sim. Abre Então, para mim compartilhar. a gente tinha aberto e como caiu, eu entrei de novo e não abri. É, boa, Ixi. João sumiu de novo. Posso começar, João? Não mexe nisso, não mexe nisso. Desliga. Boa noite a todos. oi, Márcio. Boa noite. Então vamos lá. Pode começar o capítulo 17, né? É mediunidade e corpo espiritual, certo? Exatamente. Segunda parte. Pode seguir, Márcio. Então, como nós vimos as questões da mediunidade, dos aspectos que me impressionou foi, e também parece que ao Alexandre, né? Foi a questão da aura. Interessante isso, a aura ser parte do nosso corpo e ter sido, vamos dizer assim, a primeira ferramenta que nos auxiliou no contato com o mundo espiritual. Agora foi. Vai, perfeito. Então, como nós tínhamos terminado na semana passada, a parte sobre o desprendimento do nosso corpo espiritual durante o sono, deixa eu só fechar aqui uma coisa. André Luiz continua. Ansiando livrar-se da fadiga física, após determinada cota de tempo no esforço da vigília diária, e por isso mesmo entregue ao relaxamento muscular, o homem operante indagador adormecia com a ideia fixada a serviço a ser, com a ideia fixada a serviço de sua predileção. E aí, uma tradução simples: o sono é um recurso vital para o corpo, pois permite a reparação celular e alivia as tensões da consciência e ajuda a melhorar suas funções. Processo de desprendimento. Amadurecido para pensar e lançando de si a substância de seus propósitos mais íntimos, ansiou pouco a pouco, tal como aprendera vagarosamente o desprendimento definitivo nas operações da morte, o desprendimento parcial do corpo sutil durante o sono. A internet também está meio estranha aqui hoje. Ligações fluídicos magnéticas. O corpo sutil se desenfaixa do veículo
cérebro de matéria mais densa, embora sustentando-o ligado a ele por laços fluídicos, a se dilatarem levemente dos plexos e com mais segurança da fossa romboide. Então, nós vemos aí uma mulher dormindo com suas ligações físicas ao corpo físico, corpo perispiritual, e com ligações do cérebro, da fossa romboide, com o corpo perispiritual. Enquanto o corpo físico descansa, a mente muitas vezes permanece ativa no plano espiritual. Encetado o processo de sonolência, com as reações motoras empobrecidas e impondo mecanicamente a si mesma o descanso temporário, no auxílio às células fatigadas de tensão, permanece a mente através do corpo espiritual, na maioria das vezes, justaposta ao veículo físico. Tem uma analogia muito interessante que é a questão do cavaleiro, né? Então, semelhante a um cavaleiro que repousa ao pé do animal que necessita para a travessia de grande região, em complicada viagem, dando-lhe ensejo à recuperação e pastagem, enquanto ele se recolhe ao próprio íntimo, em si mesmando-se para refletir ou imaginar, de conformidade com seus problemas e inquietações, necessidades e desejos, né? É interessante a gente ver como que o André Luiz se utiliza dessa analogia, nos indicando que a gente repousa ao pé do corpo físico, né? Tendo a possibilidade de uma travessia de uma grande região que a gente entenderia como plano espiritual. Então, o corpo fica ali se retroalimentando, enquanto isso ele se coloca em condições de liberdade total. Dessa forma, aliviando o controle sobre as células que a servem no corpo carnal, a mente se volta no sono para o refúgio de si mesma, plasmando na onda constante de suas próprias ideias as imagens com que se compraz nos sonhos agradáveis em que saca da memória a essência dos seus próprios desejos, retemperando-se a mente na antecipada contemplação dos painéis ou situações que almeja concretizar. Então, sabemos que a mente se afasta durante o sono dos estímulos externos para focar naquilo que deseja, nas suas ideias. Isso torna-se essencial para processar e concretizar projetos de vida de uma forma mais pura, não é? Para isso, mobiliza os recursos do núcleo da visão superior no diencéfalo, de vez que aí as qualidades essenciais ópticas do centro coronário lhe acalentam no silêncio do desnervamento transitório todos os pensamentos que lhe emergem do seio. Então, nós vemos aí, né, o diencéfalo, que está mobilizando todos os seus recursos, né, e qualidades para realmente, no silêncio, conseguir que todos os seus pensamentos se libertem, né? Noutras ocasiões, no mesmo estado de insulamento, recolhe no curso do sono
os resultados de seus próprios excessos, padecendo a inquietação das vísceras ou dos nervos injuriados pela sua rendição à licenciosidade, quando não seja o asfixiante pesar de remorso por faltas cometidas, cujos reflexos absorvem do, absorvem do arquivo em que se lhe amontou as próprias lembranças. É interessante isso, né? Eu digo por mim, por exemplo, meus excessos ultimamente têm sido mais através da comida ou do exagerado uso da força física, né? Uma vez que a gente não é mais tão jovem. E eu realmente me sinto padecendo de inquietações durante o sono, muitas vezes por isso, né? Eu costumo me recordar que quando eu faço uma alimentação mais leve, durante o sono, naquela noite, eu fico melhor no que diz respeito ao processo do desprendimento do espírito durante o corpo físico. E aí as condições ficam muito melhores no dia seguinte. Só um momento. Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Vocês estão me ouvindo bem? Ô, Márcio, com licença, eu perdi aqui o. Eu estou com o livro aqui tentando acompanhar. Ah, Você está lendo. Que capítulo que você está? Desculpa, eu não peguei o começo. desculpa, é 17. Tá bom. E a parte do André Luiz não é azul. Azul são comentários ou resumos meus. Ah, sei. É as fontes em verde, tá? Ô, Márcio, só para lembrar, quando você falou em. Como é que é? Aqui no afastamento do perispírito ele fica ligado ao tronco encefálico, né? Como é que ele falou ali aquela Quer que eu parte? volto lá? Só, oh meu Deus, esqueci. Volta o Peraí. slide, por favor, só para ver aqui. Aqui. Sobre a fossa romboide, não é? A fossa romboide é o assoalho Aqui, do ó. quarto ventrículo, É bem no viu? começo. Já foi, Márcio, passou. É fossa Não, romboide, Cláudio, isso mesmo. É o assoalho do peraí. quarto ventrículo. É uma cavidade que fica entre o tronco encefálico e o cerebelo. Não é mais para trás. Não, mas já vi, mano. É isso aí. É Eu o lembrei aqui, ó. diencéfalo. Ele falou no diencéfalo também. O diencéfalo é a região do tálamo. É bem no Sim. meio do cérebro. Aqui, ó. É, O corpo sutil se fossa desbaixa romboide, é. com mais segurança da fossa romboide. E a É fossa esse? romboide é o assoalho do quarto ventrículo, que é a cavidade cheia de líquor entre o tronco encefálico e o cerebelo. A região do diencéfalo é a região do tálamo, dos tálamos, né? Fica bem no meio do hemisfério cerebral mesmo. Pronto, desculpa, Márcio, obrigado, viu? Não, muito bom. Perfeito, obrigado. Sempre que quiser, você pode parar, porque eu tive que tirar a imagem de vocês, eu não consigo enxergar vocês, tá? Ah, Pode, tá bom, pode interromper. tá bom. Deixa eu ver onde você está aqui. Aqui você quer comentar alguma coisa, Evandro? Não, isso daí o sono e o sonho. O André Luiz mesmo fala, né? E outras obras de Kardec também fala que o sonho pode ser um simples desdobramento das nossas ações diárias, é o que você estava falando, né? Ou Sim. então são encontros espirituais mesmo, quando o espírito se afasta, encontra outras.
outros espíritos e tal. Aí é encontro espiritual diferente da quando a mente fica retida ao corpo físico, né? Que aí você só lembra das coisas do dia a dia, fica aquela coisa meio confusa. Mas está tudo bem, Márcio, pode continuar, por favor. Pronto. Então, voltemos. A mente humana, durante o sono, é suscetível a influências de espíritos desencarnados. Experiências e sentimentos são moldados por visitas espirituais que podem oferecer ajuda ou vetar forças negativas, dependendo do estado vibracional da auréola da pessoa, da aura da pessoa. Aura, é. Ficou um erro aí de português, desculpa. Numa e noutra condição, nos diz André Luiz, todavia, é a mente suscetível à influência dos desencarnados que, evoluídos ou não, lhe visitam o ser, atraídos pelos quadros que se lhe filtram da aura, ofertando-lhe auxílio eficiente quando se mostra inclinada à ascensão de ordem moral, ou sugando-lhe as energias e assoprando-lhe sugestões infelizes, quando pela própria ociosidade ou intenção maligna adere ao consórcio psíquico de espécie aviltante, Nossa, que lhe favorece a estagnação na preguiça ou a envolve nas obsessões viciosas pelas quais se entrega a temíveis contratos com as forças sombrias. Mas dessa posição de espectador à função de agente existe apenas um passo. Realmente, a gente há de concordar que normalmente a gente está numa condição boa e para dar a entrada por várias questões tóxicas ou nocivas a uma condição de desequilíbrio é apenas um pequeno passo, né? É uma irritação, é um descuido, é aceitar um convite de, de uma violência verbal de alguém, é um pensamento menos digno. Então, é importantíssimo que a gente esteja cuidadoso, vigilante sobre nessa questão da influência dos desencarnados, né? Que na, dos, dos menos, dos mais nocivos, porque são apenas pessoas como nós que, infelizmente, não buscam insistir em ascender moralmente, em se modificar, em evoluir seus pensamentos, aceitando sugestões menos dignas. Pensamento contínuo, em fluxo insoptável, desloca-lhe a organização celular perispiritual, a maneira do córrego em que, em sua passagem, desarticula da gleba em que desliza todo um rosário de seixos. E assim como seixos soltos seguem a direção da corrente, lapidando-se no curso dos dias o corpo espiritual. Desculpa, vou começar de novo. E assim como seixos soltos segue a direção da corrente, lapidando-se no curso dos dias, o corpo espiritual acompanha de início o impulso da corrente mental que por ele extravasa, conscienciando-se muito vagarosamente no sono que lhe propicia meia libertação. Como a gente falou na semana passada sobre a questão do pensamento fragmentado e contínuo, né? O pensamento contínuo ele nos possibilita um fluxo constante como um rio, né? E, e os seixos soltos, né?
provém de nós mesmos seguem uma direção dessa corrente. E o corpo espiritual acompanha o impulso dessa corrente mental que por ele extravasa e vai aos poucos, lentamente se conscientizando. Eu Márcio, tenho no meu Instagram, eu posso compartilhar depois com vocês, um vídeo do Dr. Paulo Sérgio Felipe. Oliveira, se não me engano, onde ele faz uma pergunta para um entrevistador, né? Quem é você? Ah, aí ele falou assim, acho que o nome dele e tal. Falou, não, eu estou falando assim, você é o que você pensa, correto? Assim, mas o que está pensando? Ah, sou eu. Aí até o entrevistador do Flow comenta. Eu posso querer dizer que eu sou uma alma, que eu sou minha mente, mas o que é mente, né? Obviamente que no vídeo está bem melhor explicado do que eu, mas o que eu achei interessante é que ele começa a fazer perguntas. Não, você não precisa dizer o que é sua mente. Pensa assim, minha cabeça pensa, minha cabeça sente. Então é isso. Falou, mas o que você, se você está pensando, você não é sua mente, porque você faz frente e questiona aquilo que você pensa. Então ele induz o entrevistador a compreender que existe algo além do que a mente, né? E aí eu quis entender, e até pergunto para os especialistas, que o espírito questiona a mente que está situada no corpo mental. Então ele faz uma distinção entre uma coisa e outra, né? E é como nós vemos aqui, o pensamento ele é repleto de partes que fluem como numa corrente. E essas partes, elas seguem o fluxo dessa corrente mental e que vai aos poucos conscientizando a cada um de nós e também muito lentamente o que somos. Isso ocorre principalmente durante essa meia libertação do sono. Ô, Márcio, dá licença um Márcio, pouquinho. Pode falar. Só um detalhe, deixa nessa página aí. Essa Fala um parte, pouco mais alto, falta vou um falar, pouco. vou tentar, que a internet está ruim também. Ó, mediunidade espontânea está escrito aqui em cima, correto? Sim, Então, essa parte aqui, o pensamento contínuo, que você escreve aqui, o fluxo e tal, ele pertence aos aspectos do desprendimento. Mediunidade espontânea começa com outra parte. Essa parte ainda que, assim como os seixos soltos, ele pertence ao aspecto do desprendimento ainda. Senão vai misturar um capítulo com um o capítulo com título outro. você está falando? O título É, e o é, título tá, Ah, tá. não confere aqui, tá bom? Porque Tá, senão a então, gente vai entrar na mediunidade espontânea e aí a gente entra num. tá certo. É, Márcio, tá. só o para dar que um quer toque. dizer, o que quer dizer seixo? Seixo é pequenos gravetos. Não, Márcio. Seixo é aquela é Ah, aquela é aquela pedra que vai pedra ficar na rolante. fundo do rio que vai ficando redonda. É verdade, eu confundi, verdade. É, É seixo rolado, chama. é. É verdade, desculpe. Ah, agora dá para entender essa frase aí. É como se a corrente fosse moldando o fundo do rio. Ah, da mesma É. forma, o fluxo do pensamento vai moldando o corpo espiritual, o perispírito, né? É. Ô, Márcio, posso falar uma coisa? Sim, No livro No Mundo Maior de André Luiz, Calderaro fala assim: a crisálida da consciência que reside no cristal a rolar no fundo dos rios,
aí se acha em processo liberatório esse seixo aí. Então, aí nesse seixo, nessa pedra que vai ficando redonda, Uhum. de tanto rolar no fundo do rio, Vai se moldando. já existe a potencialidade da consciência, a fase de crisálida, né, que Calderaro fala. Complementando essa analogia, podemos dizer que, por exemplo, se o fluxo da corrente mental nosso é, por exemplo, assistindo programa de jornalístico de crime, de morte, de um monte de coisa, esse fluxo vai criar um formato no nosso perispírito, né, de acordo com É, esse fluxo mental. com certeza. É, dá um pouco de sentido, sim. Mas eu não sei se eu estou errado, mas eu entendo que partes da nossa mente, elas vão se moldando nesse fluxo, nessa corrente, semelhante a um córrego, que é a corrente mental, né? E como diz no final do texto, é uma conscientização muito lenta, vagarosa, que vai ocorrendo principalmente, acredito eu, pelo texto, através do sono. Ô, Márcio, mas você falou da corrente mental, ela é gerada pelo pensamento, porque pensamento é matéria mental. Então, o fluxo mental ele está comparando a corrente do rio, é o fluxo do pensamento como matéria mental. Sim, Então, como o João falou, a qualidade dos nossos pensamentos é que moldando aquele seixo lá, né, onde o princípio inteligente já atua, já com memória, com uma memória que no caso do você está assistindo filme de violência, notícia ruim, já vai formando lembranças negativas. Quando você está fluindo pensamentos bons, de gratidão, de harmonia, aquele seixo lá já vai absorver também lembranças assim, né? é, perfeito. É que tem algumas pessoas, que nem hoje, não sei o que aconteceu com o meu computador, ou eu estou ficando mais velho e mais surdo, que eu não estou escutando muito bem, por exemplo, o que algumas pessoas falam. Por isso que eu peço para falar mais alto. E eu não havia entendido, compreendido perfeitamente o que o João falou, né? Por isso que vocês estão me vendo tão próximo da tela, que é uma forma de eu poder escutar melhor os comentários de todos. Mas é isso mesmo, Ivene, que você falou. Posso prosseguir? Sim. Consolidadas semelhantes relações com o plano espiritual, por intermédio da hipnose comum, começaram na Terra os movimentos de mediunidade espontânea, porquanto os encarnados que demonstrassem capacidades mediúnicas mais evidentes, pela comunhão menos estreita entre as células do corpo físico e do corpo espiritual, em certas regiões do campo somático, passaram das observações durante o sono às observações da vigília, o princípio, a princípio fragmentárias, mas acentuáveis com o tempo, conforme os graus de cultura que fossem expostos. É, eu entendo que isso se deva quando começou na Terra entre os homens o surgimento dos movimentos de mediunidade, né? Lá na fase primitiva, onde pela comunhão menos estreita, ou seja, mais próxima das células do corpo espiritual e do corpo físico, passaram
das observações durante o sono às observações da vigília. A princípio fragmentárias, mas foi se acentuando com o tempo. Eu entendo que muitas das interlocuções ocorriam durante o sono e depois alguns mais preparados física e espiritualmente começaram a trazer para o dia a dia, essa mediunidade espontânea, né? O Márcio, com licença, quem fala muito bem sobre esse início da mediunidade no planeta é Herculano Pires no livro O Espírito e o Tempo. Espírito, O Espírito e o Tempo. ah, ele fala bem sobre essa questão lá do início da mediunidade Fala, dos homens fala, primitivos. Que fala. interessante. Vou anotar esse livro para dar uma olhada, para dar uma lida. Então, quanto menos densos os elos de ligação entre os implementos físicos e espirituais nos órgãos da visão, mais amplas as possibilidades na clarividência, prevalecendo as mesmas normas para a clareaudiência e para as modalidades outras no intercâmbio entre as duas esferas, física e espiritual, inclusive as peculiaridades da materialização pelas quais os recursos periféricos do citoplasma a se condensarem no ectoplasma da definição científica vulgar se exteriorizam do corpo carnal do médium na conjugação com as forças circulantes do ambiente para a efêmera constituição de formas diversas, né? Então é interessante e eu chego a imaginar como deveria ser isso lá nos primórdios, né? Como que essas materializações ocorriam. Devia ser um susto, vamos dizer assim, porque o homem sendo primitivo e tendo pouca intimidade com isso, eu imagino como que deveria ser, né? O Márcio, mas sabe o que o Herculano Pires fala, com base em Ernesto Bozano? Que Ah, a mente do homem primitivo, ela não tem capacidade de ideações próprias. A mente dele, o conteúdo da mente dele vai se formando a partir das vivências da vida do concreto, do dia a dia. Então, o ah, fenômeno mediúnico para esse homem primitivo era perfeitamente normal, ele não distinguia uma coisa da outra, sabe? Então, Bozano fala que a mente do homem primitivo ela não tem capacidade de ver, por exemplo, uma materialização e ficar, nossa, mas o que que é isso? Talvez. Ele simplesmente observa. O homem primitivo é simplesmente observador. Depois, à medida que ele vai reencarnando, ele vai evoluindo, ele vai passando da figura de simples observador do fenômeno para pensador. Mas isso demora muito tempo, Márcio. Demora muito tempo. No nossa, que começo, no começo interessante. ele não distingue o que é material do que é espiritual, ele não distingue o fenômeno mediúnico. Porque pensando melhor, de fato, né? Se ele visse um espírito materializado, ele Para pensaria ele que é uma é como pessoa, né? é uma pessoa ali, ele não distingue. Sim. Então, Talvez até aí surgiam aquela impressão de deuses, né? É, Dos deuses que apareciam e faziam algumas ações, atitudes que ele estranharia, é. mas é interessante O- essa é. explanação do Bozano. Muito Por, obrigado. i- por isso, Márcio, que eles defendem a ideia, Bozano, Herculano, que todas as coisas assim da mente, a construção do conteúdo da nossa mente,
ela se deve ao fenômeno mediúnico. Porque quando você foi entrando na vivência da espiritual, sem nem saber que aquilo era espiritual, era diferente da matéria, aos poucos você vai percebendo. Então, eles defendem a seguinte tese, com base num filósofo inglês, que falava assim: o fato do homem primitivo passar da figura de observador para a figura de pensador se deveu a algumas coisas. Primeiro, quando ele via a imagem dele ou dos companheiros no espelho da água. Então, assim, ele estava vendo que aquilo era uma coisa real, ele via, mas ao mesmo tempo ele tocava e aí afundava. Outra coisa, ele estava andando com um indivíduo na frente dele, ele pisava na sombra do indivíduo. Ele falava, o que que é isso aqui? Então, sonhos, principalmente, Bozano depois acrescenta os sonhos premonitórios. Então, assim, coisas que ao mesmo tempo para ele eram da realidade, mas também era uma realidade que não era tão real, é que fizeram essa ponte para ele passando da figura de simples observador para de pensador. Aí Bozano acrescenta na visão espírita, é maravilhosa essa análise, algumas coisas. Por exemplo, na visão da sombra e da imagem na água, ele acrescenta os fenômenos de evidência. Quando o indivíduo grita para o companheiro e tem o eco da voz, ele acrescenta os fenômenos de audiência, de voz direta. Quando os sonhos, ele acrescenta os sonhos premonitórios. Então, é assim, são coisas que o indivíduo que só observava, ele começou a estranhar que era uma coisa real, mas não era tão real quanto outras, Começou a né? refletir, né? Aí ele começou a pensar, por exemplo, ele sonha, ele tem um sonho premonitório, ele sonha que ele vai caçar com os colegas, com os amigos, e de repente vem um predador e mata um amigo. No dia seguinte acontece exatamente a mesma coisa, isso induz ele a pensar. Afinal, isso já foi, eu vivi isso, agora que aconteceu. Então, são indutores do pensamento. Interessante. Ele Muito vai assumindo a interessante. figura de pensador. É maravilhosa essa análise do Herculano, viu, Márcio? Qual livro do Herculano, o Ivênio? Esse que eu falei, o espírito e o tempo, Ah, do Herculano, tá? do Desculpa. Herculano, o espírito e o tempo. Não, E é que uma ele, hora você falou de Bozano, não, eu mas misturei as o histórias. Herculano, ele cita Bozano o tempo todo, porque Entendi. Bozano tem um livro que se chama O Fenômeno Mediúnico dos Povos Primitivos, uma coisa mais ou menos assim. Mas o Herculano cita o Bozano o tempo todo. Porque essa visão espírita da passagem do homem, da figura de observador para de pensador, ela foi valorizada quando Bozano fez a visão espírita em cima disso. Posso fazer um comentário Claro, João. Pode, a Você Cláudia quer. tinha sobre, levantado a mão. sobre esse slide aí mesmo? É interessante, eu achei interessante porque ele começa falando quanto menos densos os elos de ligação entre o implemento físico e espiritual, estou achando que é o perispírito e o corpo, né? É, É, aí ele fala nos órgãos da visão, né? Falando da clarividência, depois falando do auditivo, né? Da clareaudiência. E aí o que me chamou a atenção mesmo é na parte de materialização, porque ele fala que recursos periféricos do citoplasma. Citoplasma não é aquela parte interna da célula, é. né? E Citoplasma é tudo que não é a membrana. Não, aliás, é a parte entre a membrana e o núcleo. tá, é a parte, exatamente, a parte é um tipo de um líquido, né? Dentro, É um gel, é. uma estrutura em gel. E eles, essa parte, recursos periféricos do citoplasma se condensam no ectoplasma, ou seja, o ectoplasma é a matéria-prima da materialização, né? É, é. E então ele é formado pelo citoplasma das células do perispírito, estou acreditando. E do corpo físico também. Sei.
O ectoplasma é uma emanação do próprio corpo físico também. Herculano fala isso, não sei onde, mas eu tenho isso aí. Era isso que eu queria só ressaltar para ver se eu tinha Uhum. entendido certo. Pode ir, Márcio. Legal. Cláudia, você quer falar? É só uma, uma questão que, à medida que esse homem primitivo, alguns se destacam, né, nessa questão, eles acabam se tornando aqueles feiticeiros, né, os xamãs, e eles se destacam na condução dessa parte religiosa no grupo, né? É. É isso mesmo. A gente vai ver isso mais para frente. A formação dos grupos e dos rituais. Mas vamos em frente. E tá difícil. Como em seguida a gente ia fazer esse recursos periféricos do citoplasma, João. Disse dos elementos sutis da célula do médium, que é o fluido que envolve o núcleo celular, né? O corpo físico do médium doa situações, substâncias energéticas. E esse material liberado, que é o ectoplasma, é um termo usado na ciência espiritualista da época para designar a substância semifísica que sai do corpo do médium. E além É, disso, da energia do médium, também são usadas energias do ambiente. Isso a gente já viu em outros estudos, acredito que no mecanismo da mediunidade. São fluidos espirituais, energias do presente. Me recordo de citações de áreas e de florestas próximas, né? E tudo isso, só um momentinho, tudo se junta e permite formar temporariamente diferentes estruturas visíveis ou tangíveis, né? Mãos, rostos, até corpos inteiros, mas apenas de forma passageira. Ô, João, você chegou aí num centro espírita, acho que era em Guarulhos, acho que era Padre Isabel, Eu fui no Padre Isabel, fica na Vila Maria, São Paulo, foi. Você Zona foi? Norte. A gente foi junto, eu acho, né? E a gente viu muitos objetos que eram formados, né? Fotografias Discos, também. cornetas, né? Partes do corpo. É bem isso como explica aí. Interessante. Então, aqui nós temos ainda mediunidade espontânea. Desde então, iniciou-se o correio entre o plano físico e o plano extrafísico. Mas, porque a ignorância embotasse ainda a mente humana, os médiuns primitivos nada mais puderam realizar que a fascinação recíproca, ou magia elementar, em que os desencarnados igualmente inferiores eram aproveitados por via hipnótica na execução de atividades materiais, mas sem qualquer alicerce na sublimação pessoal. Então, naturalmente, eles se utilizavam desses momentos, como a gente ainda vê em algumas religiões, né? Mais para questões de ordem material, né? De ordem física, muitas vezes até contra o inimigo, né? Que eles acreditavam haver uma luta onde essas forças eram conjugadas e utilizadas, né? Então, o desenho está bem característico, como que aparentava na época. Peraí, acho que eu. Ah, não, tá certo.
Formação da mitologia. A prática da goécia envolve a invocação dos espíritos listados e descritos em obras como a chave menor de, como a chave menor de Salomão, para diversos propósitos. Eu fui a entender goécia, era uma prática na época utilizada para a invocação de espíritos, né? E está descrito nesse livro, a Chave Menor de Salomão. E era utilizado para vários propósitos, como eu falei antes. Esses propósitos podem variar desde o aprendizado de línguas, o aumento do magnetismo pessoal, conquistas amorosas e ganhos financeiros, até a busca por conhecimentos sobre pedras e plantas ou a obtenção de informações sobre passado, presente e futuro, né? Que muitos chamavam de adivinhação. Deuses da mitologia. Numes refere-se ao poder divino, gênio ou espírito sobrenatural. Numes familiares, que seriam denominados assim, interessados em favorecer as tarefas edificantes para levantar a vida humana a nível mais nobre, foram categorizadas à conta de deuses em diversas faixas da natureza. E realmente, através dos instrumentos humanos mobilizáveis, esses gênios tutelares incentivaram por todas as formas possíveis o progresso da agricultura e do pastoreio, das indústrias e das artes. A luta entre os espíritos retardados na sombra e os aspirantes da luz encontrou seguro apoio nas almas encarnadas que lhe eram irmãs. Desde essas eras recuadas, empenharam-se o bem e o mal em tremendo conflito que ainda está muito longe de terminar, com bases na mediunidade consciente ou inconsciente, técnica ou empírica, né? Então a gente sabe, a gente vê em muitos filmes épicos a utilização de elementos assim, né? Quer sejam para as questões pessoais, familiares, e mesmo muitos eram usados durante conflitos, né, de guerra. Então, a gente vê como fomos, né? Como que Márcio, atuamos no passado. Quem fala? João, Ô, João. me chamou a atenção porque esse livro que a doutora Ivênia mencionou, Espírito e o Tempo, ele fala desses deuses da mitologia e ele fala de uma forma tão interessante que ele coloca de forma como familiares, né? Pode ver, os deuses têm o Zeus, que é o pai do Thor, e tem Osíris e Ísis casado, que tem filho, ou seja, ele vai criando mitologicamente um espelho da própria forma com que ele vive, né? Inclusive quando Deus está bravo, sei lá, uma tempestade ou um furacão, alguma coisa, ele também acha que Deus está irado, está nervoso. Ele vê tudo Deus como um reflexo dele mesmo, inclusive o formato familiar, que é o que está falando aqui, né? Nesse slide. Uhum, exatamente. São os deuses antropomórficos, né, João? Isso. Ah, eles são criados à semelhança do modelo humano. Sim. Bem lembrado. Tem um detalhe interessante aqui, quando ele diz que a luta entre os espíritos retardados na sombra. Esqueci de abrir o. Desculpa, pessoal, esqueci de abrir a câmera. A luta entre os espíritos retardados nas sombras e os aspirantes da luz encontrou seguro apoio nas almas encarnadas que lhe eram irmãs. Ele está aqui citando espíritos que vieram de outros orbes, né? Porque se estava iniciando. Se o homem era primitivo, ele não tinha espírito retardado na sombra, né?
retardados, né? Espíritos atrasados e espíritos evoluídos. É, isso Está se mesmo. referindo àqueles que vieram de outros orbes, né? As almas irmãs, sim, são os espíritos é, primitivos ali da região. É, bem Concorda? posicionado. Concorda, João? É, o, re- Interessante, viu, João? Concordo, sem corda. o retardamento é relativo ao outro, né? Porque É, nós somos retardados perante espíritos mais evoluídos, né? Mas é sempre isso. relativo, fazendo referência a outro mais evoluído. Mais evoluído. E como estamos falando aqui de espíritos primitivos, então os retardatários, que essa palavra retardado aqui também está errada, né? Tinha que ser retardatários. Os retardatários e os mais evoluídos aí, os aspirantes da luz, não pode ser os primitivos. Quem tiver com o livro, por favor, verifique, porque eu copiei como estava no livro, né? É, Na não, tá verdade, certo, tá certo. Tá ah, escrito tá, isso no livro, retardados. entendi. São os retardatários, né? Retardados eu entendo assim, como aqueles que ficaram para trás na sombra, É, Isso, é isso né? mesmo, é isso é isso mesmo. É mesmo. Tá que certo. deu E, a e palavra deu um eco esquisito, né? tem, espanta um pouco no primeiro momento. Agora, é como vocês falaram, a questão dos egípcios, né? Que era meio homem, os deuses meio animais. Já nos gregos, a mitologia já demonstrava uma outra forma, e, e nos romanos também tinha um outro formato, né? Cada civilização, cada nação tinha uma forma de enxergar. E é curioso isso nos livros de Emmanuel, né? Há 2000 anos, 50 anos depois, nos fala de grupamentos de romanos que se utilizavam desses deuses, né? Então eles tinham lá seus altares com Minerva, com Baco e outros deuses, né? Como hoje a Igreja Católica tem seus altares com seus santinhos, né? De barro. Agora, uma coisa curiosa que me veio à mente, eu vou compartilhar com vocês. O próprio povo hebreu, na verdade, eles reuniram todos os deuses na figura de um Deus único, né? Mas também souberam se aproveitar desse intercâmbio, onde ocorreram fenômenos que eu não sei se Deus faria, né? Como matar os filhos dos egípcios, como provocar doenças. Aí entra uma questão que eu deixo em suspenso, mas que eu estranho muito. Se alguém quiser comentar sobre isso, O porque Márcio, o embora Herculano também. não tivéssemos É, vários elementos mitológicos, né? Eles se utilizavam de várias emoções humanas para colocar isso como uma punição divina. Pode falar, Ivene. o Márcio, então, o próprio Herculano fala que o Espiritismo teve um grande mérito porque veio desmistificar o fenômeno mediúnico do Antigo Testamento. Por quê? O Antigo Testamento está lotado de fenômeno mediúnico, né? De tudo quanto é tipo. Sim, Mas era assim, qualquer espírito que se manifestava era chamado de Senhor. Era o Senhor, quer dizer, era o Deus. sim, Só que eram espíritos de condição evolutiva diferente. Por exemplo, certamente o espírito ou os espíritos que assessoraram Moisés para receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos, eram espíritos nobres. Agora, vai lá no Levítico, aquele terceiro livro do Antigo Testamento, que é todo feito de regras para sacrifícios e holocaustos de animais, em louvor a entidades, a deuses. Imagina num de muito baixa condição evolutiva, né?
Então, qualquer espírito que se manifestava, qualquer entidade, era chamado de Senhor. Então, esse daí que mandou matar as crianças, que mandou fazer isso, mandou fazer aquilo, eram espíritos de diferentes condições evolutivas, eram chamados de Senhor, né? Como se Sim, fosse o Deus. é. Eu vou confessar uma coisa para vocês. É, nessa última temporada da série The Chosen, quando Jesus entra no mercado, chicoteia e quebra, e destrói e liberta todos Aí. os, os animais que estavam ali para serem vendidos, eu sei que Jesus não foi violento e até duvido que ele tenha feito isso. É, não. Mas eu, na minha pequenez, eu torci para os animais ali, viu? Torci porque mostravam, porque eles matavam animais de toda espécie segundo a ordem financeira de cada judeu ali presente que iria fazer o sacrifício. Então eles pegavam, por exemplo, um animal, uma vaca, um boi, e cortavam mesmo. E depois eu fui pesquisar, esses animais depois eram, não lembro se eram doados para os pobres ou vendidos a preço irrisório para alimentar. E aí eu me sinto ainda bastante infeliz de ainda não ser um vegetariano, porque não consigo explicar isso. Márcio, não existe aquela frase, é o tempo do espírito. É o tempo do espírito, Márcio. Se você não se sente no momento, não vai forçar, aquilo vai acontecer naturalmente quando chegar o teu momento. Mas eu vou te falar, Ivênia, meses atrás, eu tentei, porque eu estava, e ainda não sou muito fã, não. E eu tentei, eu fiquei doente, que eu tive que fazer um monte de tratamento médico. É porque você não fez adequadamente a coisa. É, Primeiro eu tem que ser sei. gradativa com assistência de profissional da É, área, viu? Aí eu tive até que Você tomar tem, injeção de vitamina B12. não, você tem que suprir B12, ômega 3 e tem que É, suprir ferro. Eu, por exemplo, eu vivo dosando ferro, porque eu tenho muita facilidade de ficar com nível baixo. Não pode, então tem algumas coisas que você tem que tomar cuidado, né? é verdade. Mas tem outros Verdade. lugares. Se a gente tiver alimentação correta, a gente supre. Bom, É, vamos voltar no vamos em assunto frente. aí. Forçoso reconhecer, todavia, que a mediunidade, na essência, enquanto a energia elétrica. Peraí, agora me atrapalhei. Forçoso reconhecer, todavia, que a mediunidade, na essência, quanto à energia elétrica em si mesma, nada tem a ver com os princípios morais que regem os problemas do destino e do ser. Dela podem dispor pela espontaneidade com que se evidencia sábios e ignorantes, justos e injustos, expressando-se-lhe desse modo a necessidade de condução reta, quanto à força elétrica exige disciplina a fim de auxiliar, né? Então, é uma bela analogia que nós temos que dominar a mediunidade, como a gente tem os cuidados e a disciplina de utilizar a energia elétrica, né? Então, isso e complementa aqui. O Espiritismo busca trazer compreensão da mediunidade, mesmo não havendo como forçar controle da moralidade na mediunidade. O Espiritismo propõe que a mediunidade, como um fenômeno natural, deve ser usada com responsabilidade, guiando a evolução espiritual e moral dos indivíduos, né? Eu lembro de uma palestra do Raul, e depois até conversei com ele, sobre a questão da mediunidade e da moralidade, né? E ele
esclareceu nessa palestra sobre Eusápia Paladino, que foi a médium que auxiliou nos experimentos de Cesare Lombroso, que foi um italiano que estudou largamente e que tem um renome forte dentro dos estudos do direito, né? Porque ele, antes de ser espírita, ele criou uma categorização da personalidade violenta de pessoas Nossa, mediante estudos da cabeça, do crânio, né? isso aí E é uma quando coisa muito ele bárbara. foi para desmascarar a doutrina espírita, ele caiu de joelhos porque quem justamente o acolheu numa reunião mediúnica foi sua própria mãe. E aí, através dessa mediunidade de Eusápio Paladino, ele começou a fazer estudos fortíssimos, né? E, segundo Raul, Eusápio Paladino era uma médium de uma moral muito baixa, muito ruim, para falar sinceramente. E, no entanto, foi uma das maiores médiums da Europa na ocasião, né? Então, é como diz aqui, não tem como você controlar É, a moralidade na mediunidade. Isso é uma questão íntima, de foro íntimo daquela pessoa que tem esse poder, essa faculdade. Mas, posso falar? Dá licença. Pode? Pois não. Então, boa noite, pessoal. Ô, O Virgínia. boa anterior noite. mesmo, o anterior, volta. Eu acho que vale a pena a gente poder. Aí, olha só. A doutrina espírita busca trazer compreensão da mediunidade, é o que você estava falando, mesmo não havendo como forçar o controle da moralidade. Ô, Márcio, logicamente que nós não temos ingerência sobre a vida de ninguém, mas os dirigentes dos centros espíritas têm que ser muito vigilantes, demais, né? Porque nós não temos como controlar a vida de ninguém, mas nós não podemos permitir, né, que haja determinadas práticas ou comportamentos entre os trabalhadores do centro espírita. Isso aí é uma questão assim muito séria, séria demais. Sim, Por exemplo, aqui em Itajubá, né, eu estou ligado ao centro já há algumas décadas. As pessoas que têm determinados hábitos e comportamentos, elas não são convidadas para o desenvolvimento da mediunidade, para os trabalhos práticos, entendeu? Não são. Elas não dão paz. Aqui em Itajubá eu nunca vi um fumante dar paz, nunca vi, né? Então, agora, não existe assim você cortar o indivíduo por cortar, não é bem assim. Mas nas preleções junto aos trabalhadores, essas questões, elas sempre são tocadas, elas são trabalhadas, né? Não existe assim uma segregação, mas esse tema ele é muito, digamos, ele sempre vem à tona, sabe? Essa questão, né? sim, eu Então, concordo. então a pessoa ela vai entender, né, por que que ela, né, não está sendo incluída em determinados grupos e os dirigentes ficam muito à vontade para conversar quando a pessoa procura, entendeu? Uhum, concordo plenamente. É, mas o que eu acredito que ocorreu destaque nesse trecho do livro é que é uma coisa independente. Para você, o médium não é santo e não deve ser visto como santo. E como diz a segunda frase aqui, o Espiritismo propõe que deve ser usada com responsabilidade, guiando a evolução espiritual e moral de cada um, né? Ô, Márcio, olha Inclusive, só, inclusive do no, próprio médium, né? no livro Missionários da Luz, ele começa numa reunião de desenvolvimento mediúnico no Centro Espírita, logo nos primeiros capítulos ali.
E André Luiz fica ouvindo as pessoas, todas elas reclamando que há muito tempo elas estão ali, que os guias não se importam com elas, que não existe um avanço, né, da mediunidade, essa coisa. E André Luiz fica ouvindo isso. E quando começa o trabalho, aí o Alexandre, que é o mentor, aí ele pega André Luiz e pede para que ele, como médico, faça uma avaliação de cada uma das pessoas que estão lá, né? E aí, o que acontece, né? Para que o processo da mediunidade se desenvolva, existe o aval da espiritualidade que vai trabalhar as questões espirituais, psíquicas, para que a mediunidade ela se desenvolva. Então, quando a pessoa ela não tem, digamos, condições, né, de poder efetivamente assumir com um senso de responsabilidade e disciplina, os espíritos, né, eles não avaliam o processo, né? Então é muito interessante essa questão. Daí o papel dos dirigentes, né, em Sim. exemplificar e estar sempre chamando atenção para essas questões, né? Não, é perfeita essa colocação, Virgílio. É perfeito. O único senão que eu digo é que independe, né? E há religiões até que de nomenclatura espírita, onde os médios atuam e atuam, de fato. Eu conheço vários, e que não têm a mínima condição moral. E há religiões africanas, né? Que a gente sabe muito bem que o médium comete os maiores absurdos e continua servindo como medianeiro. É, Isso que você falou é um grande alerta para todos nós que estudamos a doutrina espírita, para evitarmos nas nossas casas e orientarmos, como você mencionou bem, que ocorre em Itajubá, que se faça uma casa de ninguém o centro espírita. Pelo contrário, tem que ter muito controle, muita conversa amiga com pessoas que têm esse tipo sim. de característica, né? Só para mim, para fechar o meu raciocínio, você veja Tá, bem, o que dá credibilidade aos livros do Chico e do Divaldo, por exemplo, não é o conteúdo da obra só, ou o espírito que é escreve, mas a vida social e particular de cada um deles, verdade, né? Então, o fenômeno mediúnico, sim, né? Ele vai acontecer independente da moral, tá? Na obra espírita é isso. Agora, a produção mediúnica divulgando, né, a doutrina espírita, ela não vai acontecer, digamos, por endosso da espiritualidade superior se o médium não tiver uma condição de forma que ele possa sustentar moralmente aquilo, né? perfeito, isso mesmo. Esse é o motivo porque os orientadores do progresso sustentam a doutrina espírita na atualidade do mundo, por chama divina, cristianizando fenômenos e objetivos, caracteres e faculdades, para que o Evangelho de Jesus seja de fato incorporado às relações humanas. Como nas intervenções cirúrgicas em que tecidos são transplantados com êxito para a melhoria das condições orgânicas, é indispensável nos atenhamos ao impositivo das operações mediúnicas pelas quais se efetuem proveitosas enxertias psíquicas, com vistas à difusão do conhecimento superior. Eu estou aqui na casa da minha irmã que amanhã é aniversário da minha mãe e meu irmão veio de São João, né? Foi uma reunião muito bacana de revê-lo, que fazia muito tempo que eu não o via pessoalmente, né? Só por internet. E, e comentando com ele o movimento espírita de São João, ele citou que um escritor que vem fazendo bastante barulho
no movimento espírita, Paulo Henrique de Figueiredo, foi afastado do movimento espírita de lá devido às suas ideias de mudança na doutrina espírita, né? Onde antes dessa atual gestão que está lá, a Aonde isso, Márcio? São João, São São João da João, Boa Vista. Mas o Paulo Henrique de Figueiredo, é. ele é de São João? Não, ele não é de São João, mas ele, Ah, ele tinha um forte Vínculo. tá. movimento que Ele ele participava fazia, lá. é, e fazia, eu o conheci lá em algumas reuniões, quando ele lançou primeiro Revolução Espírita, e depois, me parece que com a questão da adulteração da Gênese, ele começou a degringolar, usar a palavra certa, né? E aí, pessoas que eram no movimento da casa lá do José, irmão José, começaram a querer parar com atividades do evangelho e do passe magnético, né? Então a gente vê que a chama viva, como André Luiz nos diz, ela é o evangelho de Jesus incorporado às relações humanas, dentro de um centro espírita e a partir dele, né? Então que a gente tenha muito cuidado com esses falsos profetas que vêm trazer a Ivênia que usa uma expressão que eu não lembro, é, no, Novidadeiros. novidadeiros, É, né? a Hervênia fala os Quem usa essa novidadeiros. expressão é herculano. O Herculano, novidadeiros, né? Que eu falei, mas o que ele quer se tirando Jesus? Ele quer. Aí ele disse que é somente estudos científicos da obra de Kardec. E aí eu falei, meu Deus, o Consolador prometido sendo proibido de usar Jesus, né? Ô, Então, Márcio, oi, essa gravura que você colocou aí, né, de uma reunião de mediúnico, desobsessão, deixa muito claro, né, se não tiver um forte componente evangélico na instituição espírita, esse tipo de trabalho não vai acontecer. não é verdade. Não vai acontecer. Mas viu, Virgílio, antes de ele me falar isso, eu já tinha visto em vários e vários e vários sites da internet espíritas defendendo que se retirasse o Evangelho segundo o Espiritismo da obra de Kardec Se o e próprio retirar. Kardec colocou Jesus, quem é quem para tirar Jesus? Pois é, mas tem muita gente, inclusive dentro da Tem, própria FEB, por incrível que tem pareça. sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado e usar esse slide como um quadro à vista todo momento, todo dia, porque espiritismo é progresso e progresso com Jesus, né? O Márcio, lá em Santos, há um tempo atrás, tinha um grupo com movimento fortíssimo com isso aí. O líder era o Jaci Regis. Também queria tirar Emmanuel, tirar Jesus, tirar de tudo de coisa. Olha, era um movimento muito forte, lá em Santos. Olha Depois, só, agora, mais recentemente, acabou se diluindo, não tenho notícia de que persista, mas foi uma coisa muito difícil lá, viu? acaba se esvaindo mesmo, né? Ô, Márcio, posso falar rapidinho? Eu só vou dar um comentário, porque isso daí a gente vai rolar essa conversa por mais tempo. Mas é assim, ó, o movimento é o seguinte, eles querem, assim, não aceitar Chico Xavier. Eles querem seguir com só a doutrina kardecista, só seguir Kardec. Esse é o objetivo deles, que foi feito lá em Santos, aqui em Guarulhos, em todo lugar. Tá, tudo bem. Agora, Paulo Figueiredo, o último simpósio que eu tive com ele é o seguinte: ele é, primeiro, um vegetariano, um defensor dos animais assim, tipo a 1.000 por hora. E outra coisa, ele nunca falou que ia tirar Jesus de nada. Alguma coisa está errada aí. Então, eu vou pesquisar e depois eu te falo. Agora é o É, seguinte: o problema que está acontecendo no meio espírita é tirar Chico Xavier e Emmanuel e deixar Imagina. esse grupo forte que está aí,
Inclusive, até tem um amigo que já teve em Itubi, ele deu palestra aí, mas não vou falar o nome agora, uma hora a gente conversa. Mas assim, Gente, eles querem separar Chico Xavier e Emmanuel e estudar só Kardec. É isso que eles estão fazendo. Eu Não, sei. Imagina. ô forte, é um grupo Márcio, bem forte mesmo. É é, só isso. dá Nossa Não é tirar licença. Senhora. Jesus, não Ô, é tirar gente, por Jesus, favor, Marcos. vamos Não é melhor, retomar, vamos melhor de retomar a conversar depois, sequência, né? senão A gente nós, conversa depois. nós Vamos vamos É, esgotar o continuar. tempo e não vai dar tempo é. Vamos sim. Vamos Mas viu, continuar. só para finalizar esse ponto, viu, Alexandre? O Hitler também era vegetariano, viu? Vamos lá. Eu não estou defendendo ninguém, não, Márcio. Eu só estou esclarecendo. Eu Não, tá procurei bom. atrás Não, sempre. gente, vamos para Eu frente. também Vamos. estou esclarecendo. Depois a gente conversa. É. Alguns espiritualistas criticam a mediunidade e tentam impedir sua manifestação, apontando supostos perigos. Isso não é do André Luiz, tá? No entanto, ao fazerem isso, acabam recebendo ideias intuitivas de espíritos desencarnados, ou seja, exercendo mediunidade sem perceber. Afinal, a mediunidade é uma faculdade natural da vida, presente em todos, com seus erros e acertos, assim como a visão que pode gerar tanto conquistas quanto sofrimentos, né? Acabei falando desse episódio sem antes me lembrar desse slide. Por outro lado, espiritualistas distintos julgam-se no direito de hostilizar-lhe os serviços e impedir-lhe a eclosão, elevando-lhe os supostos perigos, como se eles próprios, mentalizando os argumentos que avocam, não estivessem assimilando por via mediúnica as correntes mentais intuitivas, contendo interpretações particulares das inteligências desencarnadas que o assistem. Lá em Arceburgo, onde eu moro, o, o padre, é um padre novo, ele, como qualquer padre, faz suas considerações para que os católicos não sigam um centro espírita. E devido ao casamento do filho da Alessandra, minha esposa, a gente teve que ir em batizado, primeira comunhão, essas coisas. Eu acabei fazendo amizade com esse padre, né, Padre Marcelo. E aí eu tive a oportunidade de conversar com ele, que eu era espírita, né? E que o filho dela, da Lê, também era, mas teve que fazer todo esse ritual para poder se casar na igreja. E aí, ele falou, mas Márcio, o espiritismo é uma maravilha. Antes de eu ser padre, eu trabalhava num escritório de contabilidade e o dono era espírita. E eu ia em muitas reuniões e ajudava muitas vezes nos trabalhos assistenciais da casa que ele trabalhava, né? Então a gente vê aqui nesses dois slides, né? Por sinal, o padre lá é negro também. A gente sabe, até pela mediunidade do Chico, que na Igreja Católica temos muita assistência espiritual de espíritos muito elevados, né? Mas também temos esse outro lado, infelizmente. Isso é comum, inclusive, dentro do próprio espiritismo, né? E aí, por final, ninguém se lembrará, contudo, de suprimir os olhos quando milhões de pessoas, à face de circunstâncias imponderáveis da evolução, deles se tenham valido para perseguir e matar nas guerras de terror e destruição. Urge iluminá-los, orientá-los e esclarecê-los. Também a mediunidade não requisitará desenvolvimento indiscriminado, mas sim, antes de tudo, o aprimoramento da personalidade mediúnica e nobreza de fins, para que o corpo espiritual, modelando o corpo físico e sustentando-o, possa igualmente erigir-se em filtro leal das esferas superiores, facilitando a ascensão da humanidade aos domínios da luz. Março de 58. E assim termino eu
Esse texto final é do livro ou é uma mensagem? É do livro. É do livro, sim. Tá bom, dá É do livro. uma bela mensagem aí, Uma bela mensagem. né? Vou É finalizar aqui. muito legal. Ô, e aí, gente, alguém tem algum comentário a fazer pra gente? João, aumenta o som, João. Ninguém tá me ouvindo? Agora Estamos sim. ouvindo. Estamos. Sim, sim. Comentário, pessoal. O André entrou, tá quietinho aí, não sei se pode falar. Estou quietinho fora do planeta. É, eu tô vendo, tá em órbita, né? É É um quando o planeta ser, começa a ferver, eu saio. é uma A- entidade sideral, aliás, interplanetária. Todos nós. aliás, com esse novo visual, André, e essa esfera atrás, está uma composição muito bonita. Estou fazendo até um print. Obrigado. Tá combinando, Aliás, né? Tá tudo liso. André, estou gostando mais dessa imagem visual de agora, viu? Ah, obrigado, professora. A senhora está sempre me ajudando, viu? Não, não, Tá, ela tá mais fala do jeito que você natural. tá, porque ela estava falando diferente, agora ela mudou. Não, não Duvido. falei nada. Duvido, né? Agora ela mudou. Não, então, Duvido. ele testou uma outra imagem, voltou para a original e eu estou preferindo a Tá, original. É. tá bom. É, Ciúme, ciúme de você. O, a Ivene, a Tati, a Tati também não falou nada, Tati? Ela tá- Hoje não, gente. Só ouvindo. Muito bom. Olha, eu já estou em terras paranaenses. Ah, Ah, que bom. tudo bem. o Ivene, Oi, o Ivene, fala-me. você que fica falando que eu estava desencarnado, não sei o que que deu no meu computador, que eu parece que eu vim da praia, viu? É mesmo, você está vermelho, Márcio. Até eu pensei que você estava Então, mas ficando não é o bravo. computador que decidiu me encarnar Tá, aqui. É. Bom, gente, se ninguém tiver mais nenhum comentário, não sei se tem, tá, né? para a Tá, gente Tem que encerrar, tá encerrar com a porque gravando. prece, nós né? estamos no último É, minuto. porque se não tivesse gravando, eu ia falar um negócio, mas como tá gravando, eu não vou falar. É, eu só quero falar uma coisa rápida, né? Que eu conheço, eu conheço muito bem tá tocando meu telefone. Eu conheço muito bem o Paulo Henrique de Figueiredo, já tive com ele mais de uma vez. Eu também. Respeito muito ele e até tenho o livro dele para ler, para estudar. E vou me reservar a querer saber as causas antes de criticá-lo, né? Eu acho que é importante a gente ter essa noção, né? Porque nós estamos gravando, né? O estudo, né? É, eu conheço ele pessoalmente Eu e também. participei de vários estudos lá em São João da Boa Vista, quando eu morava em Itobi, Sei. e realmente eu fiquei bastante entristecido por saber disso. Vamos encerrar. Quem que gostaria de fazer a prece? Espera aí que parece que tem um problema. Quem vai fazer a prece, gente? Pode fazer, Opa, Virgílio? eu vou fazer de novo? Não. Eu tô aqui na prefeitura, João. É melhor Eu alguém que está faço. em casa fazer. Eu faço, João. Então a Ivênia faz, ela é melhor. É, a prece Faz dela tem já? uma. Você é que pensa, viu, Virgínia? Obrigada pela confiança. Não, tá gravando, eu não terminei a frase. Tá tudo bem. Vamos à Tá bom. prece. Vamos então à nossa prece. Vamos nos ligando a Deus, nosso Pai, como recomenda o Evangelho, que em todas as nossas ações a gente refira o Pai, tanto no início quanto no final. Assim como no início nós pedimos licença para começar o trabalho, pedimos as bênçãos de Jesus, agora no final também nós agradecemos a presença dos amigos espirituais, a lição de hoje que nós aprendemos, todos aprendemos muito, e pedimos licença para encerrar nossa atividade, desejando que durante o repouso do nosso corpo, no sono fisiológico,
nós possamos, em espírito, em desdobramento, participar de encontros com amigos espirituais, espíritos nobres, que possam continuar nos instruindo, nos orientando, nos inspirando, e quem sabe até, na medida do que a gente possa fazer, participar também de alguma tarefa no plano espiritual. Então, em nome de Deus, em nome de Jesus, desejando que este clima de fraternidade, de acolhimento, de amizade persista entre nós, nós vamos então, agradecendo a Jesus, encerrando o nosso trabalho de hoje. Que assim seja, graças a Deus.